Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Blake Oliver, sou professor de Letras Português e Inglês do Centro Universitário Cidade Verde. Sou formado em Letras Português e Inglês, com licenciatura e bacharel. Também sou formado em Pedagogia e Teatro, estou me graduando em Design de Games e sou mestrando em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual de Maringá. Bom, essa é a minha primeira aula depois de um hiato, então essa é bom eu me apresentar para vocês entenderem, um pouco mais da trajetória, um pouco mais de quem está falando a vocês, tudo bem? A nossa disciplina é uma disciplina voltada à língua inglesa, que é a cultura e diversidade da língua. O que que a gente busca ensinar nessa disciplina? A gente busca ensinar a leitura, a escrita, a gramática, a a leitura, a escrita, a fala, o ouvir, no caso, as 4 habilidades do inglês: listening, writing, reading and speaking. E essa disciplina, ela busca fazer vocês compreenderem o básico da língua, o básico, e conseguir compreender alguns textos, conseguir compreender a ordem das coisas. Bom, conforme, o solicitado, na unidade número 1, nós vemos os tempos verbais, verbos auxiliares e entonação. Os tempos verbais, inicialmente, eles falam sobre os diferentes sujeitos na língua inglesa. No caso, aqui temos o I, you, he, she, it, we, you, they. As 5 primeiras formas são singular forms e as 3 últimas são plural forms. São as formas singulares e plurais. Coloquei aqui também do lado alguns verbos para a gente prestar alguma atenção, sobre a composição, a utilização deles, né. Ali a gente tem o verbo to be, que ele começa com I am, you are, he is, she is e it is, we are, you are e they are. Todo mundo reclama muito sobre a aprendizagem do verbo to be, certo? Mas o verbo to be, vamos dizer que ele é basilar na aprendizagem da língua inglesa. Ele é basilar para a compreensão da língua inglesa no geral, porque a partir da nossa apresentação, de onde a gente se coloca, a gente consegue entender a cultura. O verbo to be nos coloca nessa língua, o verbo ser e estar. Então, eu sou, tu és ou você é, ele, ela e ele, ela para animais e objetos é, e we are, nós somos, você é, e they are, eles e elas são. No caso aqui temos o we, you, they, que são as formas plurais. O you ele repete, ele vai ser uma coisa um pouco mais, contextual, você vai saber se o you é para uma pessoa ou para várias pessoas a partir do contexto, a partir de quem é o referente, a partir do diálogo, se você estiver dialogando com uma pessoa ou uma pessoa ou várias pessoas, se você virar apenas para uma vai ser you, se você olhar para todos e estiver conversando com todos vai ser you, vai ser referente a todas, certo? E a gente ali também tem o verbo to do, que é o verbo fazer. O verbo to do, ele repete todas da mesma forma, exceto o he, she e it, que ele vira o does. A gente coloca o S sempre que a gente vai utilizar o he, she e it, o E e o S, ou no caso aqui, depois do sleeps, a gente coloca o S apenas. Tudo isso é para representar a terceira pessoa do singular. Muitas vezes, a gente fica confuso com a língua, né, com o uso dessas formas, desses sujeitos, e é importante a gente ressaltar que na língua inglesa tudo vai ter um sujeito, tudo vai ter alguém que faz alguma coisa. Até mesmo aqui na língua portuguesa a gente tem o choveu. Choveu? Beleza, choveu. Em inglês é it rains. Alguma coisa chove. A gente precisa de um sujeito
para a gente conjugar um verbo. A gente precisa ter um sujeito na frase para conjugar o verbo. Então, ele e ela para animais e objetos. It rains. E it rains, choveu. Beleza? Ali a gente também tem o verbo to sleep, que é o verbo dormir. Ele repete também e só acrescenta o S ao final. E é muito importante que a gente saiba desses sujeitos, que a gente saiba da existência deles, porque eles compõem, assim como na língua portuguesa, eles compõem parte da estrutura sintática, estrutura morfossintática da língua. Depois disso, a gente precisa entender o que são os tempos verbais. Os tempos verbais, eles auxiliam na localização temporal de um acontecimento. Foi no passado? Foi ontem? Foi hoje? É amanhã? Vai ser amanhã? E essas conjugações da língua portuguesa, a gente tem, por exemplo, choveu, chove, choverá. A gente tem diversas formas que a gente consegue entender quando vai ser. Vai ser no futuro, passado, presente. Na língua inglesa, a gente precisa dos verbos auxiliares. Nós precisamos dos verbos auxiliares, a gente precisa, além dos verbos, também algumas sufixações, como o ed. E o ed, como funciona? Talked. Aqui eu vou colocar o ed. Normalmente a gente não pronuncia esse ed. A gente pronuncia apenas o d. Por exemplo, talked. Falado. Talked. Aí ele vira talked, na verdade. Falado. Dialogado. Essas são conjunções. Isso difere muito da língua portuguesa, porque normalmente a gente tem também a conjugação de choveu, chove, choverá, e os auxiliares, a gente só tem três formas na língua inglesa, e os auxiliares, eles mudam um pouco isso. A gente, por exemplo, tem aqui o choverá, it will rain, e choverá, e vai chover, na verdade, na tradução um pouquinho mais literal. E com isso a gente tem os aspectos da temporalidade verbal, que é o simples, contínuo, o perfeito e o perfect. Ali eu inverti. Na verdade, o simple, continuous, perfect são as três formas que a gente vai encontrar o passado, presente e o futuro na língua. Ok? Nos tempos verbais, nós temos o present. I am, I sleep, I cry. No passado, I was. Passado do verbo to be, ele vai para was e were. I slept, I cried. E o future? I will be. Aqui já é o futuro. Aqui a gente tem a terceira. Quando a gente vai estudar a conjugação verbal, nós temos três colunas. Numa coluna encontramos o verbo no infinitivo, na outra coluna a gente encontra o verbo no passado, se ele é regular ou irregular, e na última coluna a gente tem o verbo, é, vamos dizer que na forma que ele servirá para, tipo como falado, dito, e essa classe, ela acontece nas três. Por exemplo, o be ali, ele vai ser desse jeito. Ali é o will sleep, I will be, I will sleep, I will cry. O be, ele, na verdade, ele vai voltar para a forma infinitiva. Tudo isso aqui é forma infinitiva. A terceira, ela é mais pro passado, mas o passado um pouquinho mais terminado, como falado, cantado. Então aqui a gente tem o simple, continuous and perfect aspects. O simple, eles são as formas mais básicas do verbo. I sleep, eu durmo. My name is Blake. Meu nome é Blake. É, Aqui a gente tem também, vamos ver, I like chocolate. Eu gosto de chocolate. Tudo isso, tudo isso é uma coisa básica. A gente consegue entender porque a gente tem o verbo e o verbo ele não está sendo conjugado, ou ele não tem um verbo auxiliar ali. Aí a gente tem o continuous, que eles indicam a continuidade de uma ação.
I am crying. Eu estou chorando. Eu ainda estou fazendo isso. Eu estou falando. I'm talking. Eu estou falando. E a gente tem o perfect. I was awake. Eu estava acordado. I was. I was. Let me see. I was tired. Eu estava cansado. Então, assim, acabado. Aqui são situações acabadas. O perfect é uma situação que já foi realizada. Eu estava cansado, não estou mais. Em cada um desses apresentam-se as formas affirmative, afirmativa, negative, negativa e interrogative, as interrogativas. As affirmatives, a gente poderia dizer I like birds. Eu gosto de pássaros. As negativas, I don't like birds. Aqui a gente já precisou utilizar um auxiliar, um verbo auxiliar, o do. A gente vai ver isso logo mais. E as interrogativas, do you like birds? Passando para as interrogativas, nós temos algumas coisas que podemos analisar depois. Os tempos verbais com os aspects, eles podem ser exemplificados aqui. I have slept. Eu tenho dormido. I have talked. Eu tenho falado. I have thought. Eu tenho pensado. E o past continuous. Aqui eu coloquei só 3, mas são vários. A gente tem o present perfect, o present simple e o present continuous. Past perfect, past simple, past continuous. Future simple, future perfect, future continuous. Aqui eu coloquei apenas 3, tudo bem? I have slept. Eu dormi. Eu tenho dormido. I have talked, eu tenho falado, e I have thought, eu tenho pensado. Temos também past continuous. I was sleeping, eu estava dormindo. I was talking, eu estava falando. I was thinking, eu estava pensando. Esse ing, ele sempre vai dar esse ar de continuidade. Ele sempre vai aparecer com esse sufixo ing quando estiver falando de uma coisa que está acontecendo ou ainda pode estar ocorrendo. Por exemplo, I was running, eu estava correndo. Eu estava correndo. Aqui já ele denota um acabado, mas ele tem essa questão de gerúndio, de estar acontecendo, talvez, uma dúvida de estar acontecendo. Future perfect. A gente tem o já totalmente acabado no futuro. I will have slept. Eu terei dormido. Eu vou ter dormido. O que é o equivalente de eu terei? I will have thought. Eu terei falado. I will have thought. Eu terei pensado. Eu vou ter pensado. Com isso, a gente tem os auxiliary verbs. Aquela situação do do que eu coloquei antes, ela volta aqui. Eles servem para auxiliar os verbos e delimitar o tempo da ação ou da pergunta realizada. Aqui a gente tem um exemplo simples aqui, né? Eu utilizei o tempo present simple. Simple affirmative. I live in Maringá. I live in Maringá. Tem bom realçar que live e live são coisas diferentes. Live ele diz respeito ao vivo e live, viver. Então aqui I live in Maringá. Simple negative. I don't live in Maringá. Aqui a gente tem o do. O do é o verbo de negação aqui. O interrogative. O interrogative a gente vê o verbo vindo antes do sujeito. Do you live in Maringá? Esse verbo auxiliar, ele vai para antes. É a mesma coisa do where do you live? Onde você vive? Onde você mora? Where é uma question word, ela vem no começo da frase para retomar o aspecto de pergunta. E as perguntas de forma curta, você responde as perguntas dessa forma, você responde de forma curta, você pode responder de forma curta. Muitas vezes, se você não quiser continuar um diálogo, é interessante você utilizar as formas curtas
ou se o assunto for muito pontual, é interessante você utilizar essas short answers. Yes, I do. Do you live in Maringá? Yes, I do. Eu moro em Maringá. No, I don't. Não, eu não moro. Você vai responder conforme a sua pergunta. Do you live? Yes, I do. No, no, I don't. Ok. Aí a gente tem as complete answers, que é uma outra forma que você pode utilizar para responder essas perguntas. Aqui eu utilizei a forma da terceira pessoa no singular. As complete answers, elas reproduzem quase completamente o conteúdo da pergunta. Se você perceber, tudo que foi dito na pergunta vai ser repetido. E vai ter esse ajuste quanto à negativa ou afirmativa. Ali a gente tem o goes to school every day. She goes to school every day. A pergunta é, does she like, does she goes? Não alterou na hora que eu salvei. Altera aqui, coloca does she go? Exclui esse like aqui. Does she go to school every day? Yes, she goes to school. She goes to school every day. No, she doesn't go to school every day. A gente tem, por favor, ignorem esse like aqui, porque ele vai trocar o sentido. Ela gosta de ir para a escola todo dia, e a gente não tem a informação de se ela gosta ou não gosta nas respostas aqui. Does she go to school every day? Yes, she goes to school every day. O ES, que estava no does aqui, ele vai pro go. Yes, she goes to school every day. Se no caso fosse o likes, se tivesse esse like aqui, ia yes, she likes. O S ia passar pro like, entendeu? Mas como o verbo, como a pergunta, o ideal era para ser o go, o E e o S, eles vão para o go. E no caso, se não for, ele não vai para o go, ele vai para o doesn't, ele torna a forma negativa do does, o doesn't. No, she doesn't go to school every day. O do, como eu disse anteriormente, ele vai servir para situações no singular e no plural, exceto a terceira pessoa do singular. E o does, ele vai ser apenas para essa terceira pessoa. Também temos o aspecto de entonação na língua inglesa. O que é esse aspecto de entonação na língua inglesa? Diz respeito ao ritmo melódico na fala, ou sotaque. Isso é muito variável de região. Muito variável de região. Assim como a gente coloca da cultura, a cultura e diversidade, isso varia muito de região. Então, a gente tem um consenso em algumas coisas. Para perguntas, a entonação ela é mais acentuada na última palavra da sentença. A gente tem a afirmativa aqui. Camila is studying English. No caso, Camila, ele não vai ser traduzido porque ele é um nome brasileiro, aqui nesse caso. Camila is studying English. Is Camila studying English? Camila está estudando inglês? Camila está estudando inglês. Is Camila studying English? Tá vendo? Ele vai subindo. Is Camila studying English? Camila is studying English. Aqui a gente tem uma Camila is studying English. Is Camila studying English? Entendeu? Ainda nós temos as negações, os pronomes costumam enfatizar essa negação da frase, né? They are not speaking to us. I am not talking to you. A gente tem essa entonação um pouco mais vista nesse not. I am not talking to you. They are not speaking to us. Essas duas situações de entonação, elas vão mostrar para a gente que a entonação ela vai depender muito do que está sendo dito. A afirmação é I am talking to you. Am I talking to you? They are not talking to you. I am not talking to you.
Entenderam? Tem uma diferença aqui, o not ou you no final, e assim vamos. Os advérbios de frequência também são muito importantes para a gente entender a constituição da língua aqui. Eles se ligam ao verbo para expressar a circunstância de tempo, lugar, e eles podem ser definidos, ou identificando uma situação ocorrente em algum lugar exato, alguma situação exata, assim, por exemplo, hoje 2 horas da tarde, ou indefinidos como algumas vezes, nunca. Aqui a gente tem, no caso, alguns advérbios de frequência indefinidos. Como eles funcionam? Vamos prestar atenção primeiro nos definidos, que é essa tabelinha aqui. Every day, aqui a gente tem uma frequência. Every day, todos os dias. Some days, alguns dias. Once a week, uma vez por semana. Twice a week, 2 vezes por semana. 3 times a week, 3 vezes por semana. Se vocês quiserem aumentando, 4 times a week, 4 vezes por semana. 5 times a week, 5 vezes por semana. Another time, outra hora. Esses são os definidos, eles são um pouquinho mais pontuais, em relação aos outros. Eles são mais: isso acontece 2 vezes na semana. Que importa muito bem se acontece, se, por exemplo, se as nossas aulas ocorressem 2 vezes na semana. Não importa muito, os dias, o que importa é que acontecem 2 vezes na semana e isso é um fato, isso é definido. Aqui a gente tem os indefinidos. Quando você tem aula? Always, sempre, sempre. Aqui eu coloquei essa porcentagem para entendermos, no caso, essa situação de, qual é a exatidão da coisa, como, o quão isso, quão a frequência ela é grande ou não. Isso aqui tem mais essa porcentagem ela tem mais a ver com a frequência, ela não tem muito a ver eh, o com a quantidade, ela tem mais a ver com a frequência mesmo, do tipo, always, sempre, então isso acontece 100%, então always, sempre, então isso pode acontecer todo dia, sempre acontece isso comigo. It always happens to me. Isso sempre acontece comigo. Almost always, quase sempre. It almost always happens to me. Quase sempre isso acontece comigo. Generally e usually, usualmente, geralmente. Na verdade, sim, aqui a gente tem uma coisa mais, a gente começa no 100%, aí abaixa para uns 75, aqui a gente abaixa já para uns 70 no usualmente, e o sometimes, algumas vezes 50%. Sometimes, algumas vezes. Aí a gente tem o hardly ever, dificilmente vai acontecer isso, então aqui a gente já está nos 30%. Almost never or rarely, quase nunca ou raramente, uns 10%. E o never, nunca, 0%. Isso nunca acontece. Never happens to me. Aqui seria, a gente tem uma, perdão, a gente tem uma definição um pouco mais, quase exata de frequência, assim, de como isso é utilizado. E a partir disso nós temos os pronouns também, que são muito importantes para que nós entendamos, para que nós consigamos entender a língua, inglesa. Não só a língua inglesa, mas os pronomes, eles são importantes mesmo na língua portuguesa. Então aqui a gente tem, assim como existe na apostila de vocês, esse quadrinho. Subject pronouns. Aqui a gente tem a forma comum, né? I, eu. You, tu, você. He, ele. She, ela. It, isso. Coisas, animais, objetos. We, nós. You, vocês. They, eles.
E temos também os object pronouns, como o caso eu utilizei, it always happens to me. Isso sempre acontece comigo. Ou, do you love me? Você me ama? No caso aqui, o me, o you, o him, referente ao he, o her, referente ao she, o it, referente ao it mesmo, ele não muda muito. O us, o you, them, ele aparece no. Ele aparece mais ou menos no fim da frase, sabe? E assim, nós temos, por exemplo, isso como objeto. A gente tem isso como objeto. Por exemplo, do you love me? O me é tipo, tá falando do meu amor. O meu amor é o objeto aqui. Aí aqui a gente tem os possessive adjectives, que eles são mais ditos de posse. Por exemplo, my cup. My cup. My, no caso, é, my metal cup of water. Meu copo de metal de água. Your, seu. His, dele. Her, dela. Você pode utilizar, por exemplo, whose is this pencil? De quem que é essa caneta? It's her, é dela. It's mine, it's me, it's mine, it's. Aqui é um possessivo, e isso entra já no segundo. It's hers. O possessive adjectives ele já entra mais um pouquinho mais no her mother, his father. My mother, my mother is in Santa Catarina, for example. Ela tá em Santa Catarina. My mother is em Santa Catarina. Você vai utilizar um adjetivo aqui. E já no possessive, você vai utilizar ele mais para o fim da frase. Por exemplo, é seu, é meu, é nosso. Você pode utilizar, por exemplo, é, your pencil. Aqui você está caracterizando o lápis, por exemplo, um lápis. Your pencil. Seu lápis. O seu, ele é um adjetivo, ele é como se fosse um adjetivo. Aí se alguém te pergunta, whose is this pencil? De quem é esse lápis? It's yours. É seu. Então aqui a gente tem os possessive adjectives, que eles são quase pronomes, né? A gente vai encontrar eles em diversos casos. E a gente tem os possessive pronouns, que eles vão mostrar pra gente, é, já falando de posse. Por exemplo, it's mine. Um, mine cell phone. Não vai dar pra vocês verem. Mine cell phone. My cell phone, no caso. It's mine. É meu. My cell phone. It's mine. É meu. Isso sempre vai acontecendo na língua inglesa. É muito importante que vocês entendam essa utilização desses pronomes, porque elas sempre vão aparecer em textos, vão sempre aparecer em textos, sempre vão aparecer em diferentes contextos. Por exemplo, se você estiver utilizando o Google Meet em inglês, ele vai aparecer alguns pronouns, ele vai aparecer alguns verbos, alguns verbs. Tudo isso é importante. É importante que vocês entendam que existe, sabe? É importante que vocês entendam, tenham ciência de como utilizar eles com o tempo. O Vamos voltar um pouquinho antes de entrarmos nas atividades. Voltamos aqui nesses diferentes sujeitos na língua inglesa, a gente vê que muitos dos verbos aqui, na verdade, tirando o sleep, que o sleep eu só coloquei por uma afinidade com o verbo em questão de explicação, o to do e to be, eles sempre vão aparecer, eles vão estar em constante aparição na língua inglesa. Do mesmo modo, a gente tem
as suas variantes. O I was, you were, he was, she was, it was. Vale ressaltar que na terceira pessoa do singular, apenas no presente, apenas as conjugações no presente e sem auxiliar receberão o S, tá bom? O S ele não é uma coisa que ele vai aparecer no passado também, como a gente viu aqui. O passado ele vai ter outra forma. She slept. Ela dormiu. Ela dorme. Ela dorme. Ela dormiu. Não vai ser um she slept. Não. Vai ser she slept. Porque aqui já mudou a forma. Entendeu? Do mesmo jeito, I will sleep. A gente tem já um auxiliar ali, né? A gente. Todos os verbos, todas as vezes que aparecer um auxiliar, lembre-se de que o S não aparece, beleza? Em perguntas, como que no does, o verbo já está aparecendo aqui. Então ele não vai aparecer no verbo. Does she like to go to school every day? Ele não vai aparecer no like, ele não vai aparecer no go, ele vai aparecer no does. Tudo bem? E do mesmo jeito, o goes aqui. Ele vai aparecer porque não tem um verbo auxiliar. Doesn't, puxa, o do e o do ele puxa, o A e o S, e vem para ele. She doesn't go to school every day. Ok? Certo. Em questão do. Em questão relacionada ao gerúndio, sempre vai ser um contínuo. Sempre ele vai trazer a sensação de contínuo. Esse ing no final da frase sempre vai trazer a sensação de contínuo. Studying, talking, thinking, thanking, que no caso é agradecendo, tudo isso vai trazer esse sentido. Por fim, temos algumas atividades. Essas atividades, elas são 5 questões que elas devem ser, realizadas em sala mesmo. E como funciona isso? Essas atividades, elas estarão no Mentimeter. Peço para que vocês, utilizem ou o leitor de QR Code ou esse link, ou também usem o código no Mentimeter para a realização da atividade. No caso, lerei as atividades com vocês, tá bom? E assim a gente vai realizando ela durante essa aula. Pode ser o going to, Vitória. O will ali eu coloquei como uma situação só de placeholder. O going to, eles vão ter situações diferentes para serem utilizados. Eu coloquei o will ali só para exemplificar, mas o going to também. O will e o going to são as duas formas do future, certo? Por exemplo, um, I'm going to Netherlands next year. É uma coisa um pouquinho mais certa. Next week, por exemplo. É uma coisa um pouquinho mais certa, going to. O will, ele é uma coisa não tão certa. A gente tem essa questão de certeza na utilização. Tudo bem? A gente tem vamos dizer que essa, essa, não é similaridade, mas essa diferença no uso. É, mais alguma pergunta? De nada, Vitória. Mas, se tiver mais alguma dúvida, pode lançá-la aqui e eu tentarei responder. Vou compartilhar, então, a atividade. Vocês já conseguiram entrar na atividade? Peço um ok de vocês para me falarem se entraram na atividade, se não conseguiram entrar. Tudo bem, então. Vou parar o compartilhamento desse slide e vou passar para a atividade.
Oh, meu Deus. Certo. Quero apresentar em. Então, compartilhando a atividade aqui com vocês, eu vou sumir um pouco da tela, acredito eu, nessa gravação, mas compartilhando a atividade aqui, nós temos o, o que define a língua inglesa para você, é a nossa primeira pergunta. O quão importante a língua inglesa é na vida de vocês, é a segunda pergunta. Por qual motivo é importante compreendermos os tempos verbais, é a terceira pergunta. Qual a importância da entonação da língua inglesa? É a quarta pergunta. E faça uma pergunta sobre o conteúdo apresentado. Aqui vocês precisarão fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta e responderei assim que possível. Tudo bem? Vou dar alguns minutos para vocês e já compartilho com vocês a tela novamente, tá bom? Bom, vou estar aguardando a resposta de vocês, tá? Até por por mais uns alguns minutinhos, e assim que eu receber a resposta, compartilho aqui para a gente comentar a resposta, desenvolver isso juntos.
Beleza. Deixa eu parar de compartilhar. Vou compartilhar, na verdade. O que define a língua inglesa para você? Aqui a gente tem movies, country and culture. No caso, são 3 palavras muito boas. Os the movies, eles mostram na língua inglesa pra gente, eles mostram como é utilizado, eles mostram muito também da culture. E o the country, que na verdade não é um apenas, mas são vários. Muito bom. Também temos estou esperando a segunda estou esperando as outras perguntas. Sem problemas, Vitória. Quer responder no chat? Acredito que tudo bem, a gente tem a pergunta aqui, mas seria interessante a gente fazer esse recurso funcionar, mas tudo bem responder no chat também. Vitória, então vamos fazer assim. Como a gente tem o recurso, eu vou passando a pergunta e você vai respondendo no chat. Assim fica mais fácil, eu acredito. Você não precisa ficar saindo, entrando no Mentimeter toda hora, porque eu sei que, apesar de a gente continuar na página, cada slide é uma nova página. Então,
Então, aqui, como você classifica a língua inglesa na sua vida? Ela é pouco importante, ela é relevante ou ela é de extrema importância? Ok. Se você quiser falar um pouco sobre também, eu vou passando para a próxima pergunta, que daí eu já faço a leitura. Bom, eu me identifico muito com a língua inglesa porque eu acredito que a gramática da língua inglesa é um pouco mais fácil que da língua portuguesa. Às vezes muda algumas coisas, mas ela acaba sendo mais simples e mais interessante. Às vezes é difícil, sim, eu tenho mais facilidade, assim, em ler e escrever em inglês. Falar é um pouco mais difícil, porque eu me prendo um pouco. Eu tenho mais, como posso dizer, uma insegurança, assim, ao falar, mas eu gosto muito do inglês, assim, quando eu sempre procuro estar pesquisando, inclusive um conteúdo que eu gosto muito em inglês é countries, países, sempre estou pesquisando muito porque eu acho interessante o descobrimento da outra cultura e o aprimoramento na língua, né? Até porque hoje o inglês ele é muito importante como um segundo idioma, tanto em relações internacionais como na vida pessoal, assim, evolução. Muito bom. Sobre essa insegurança, não precisa ter, tudo bem? A gente tem insegurança ao falar a língua inglesa, só que a gente tem que compreender que nem eles falam totalmente Perfeito. gramaticalmente correto. Eles utilizam diversas gírias, e o que importa da linguagem, da língua inglesa, é a comunicação, é isso acontecer, entendeu? Sim, E aqui já lendo essa pergunta, você- como você está com o áudio ligado, por qual motivo é importante compreendermos os tempos verbais? Para você, não precisa ser realmente, assim, necessariamente o que está no conteúdo, no que está no conteúdo ali sim. engessado. Na forma, eu acho que de escrever assim, por exemplo, dependendo do contexto ali usado, é como a questão da vírgula, né? Às vezes, não colocar a vírgula ali muda todo o sentido, e a mesma coisa seria os tempos verbais, dependendo da forma como é falado, se não usar o tempo verbal correto ali, por exemplo, it's raining, está chovendo. É, Se não usar, não se adequar ali, é difícil para compreensão, eu diria assim. Muito bom. No próximo, qual a importância da entonação na língua inglesa? O sentido é, de uma afirmação, por exemplo, negação. Mas o mais importante eu classificaria na afirmação e na interrogação. Muda muito ali, por exemplo, se eu faço uma pergunta ali, mas eu não especifico muito ali, fica como uma afirmação, porque o inglês tem disso, né? Então, dependendo, às vezes a pessoa fez uma pergunta, mas se não se especificar bem naquela pergunta, fica como se fosse uma afirmação. Bom, e você tem alguma pergunta sobre o conteúdo apresentado que você queira trazer? Você já trouxe a de will e do going to, que realmente acontecem assim simultaneamente. Quando a gente trabalha o tempo futuro, a gente trabalha o will e o going to contrapondo o uso dos dois. Você tem alguma outra pergunta? Deixa eu pensar aqui do conteúdo. Só um momento. Sem problemas, eu vou parar de apresentar e voltar para os slides aqui. A minha dúvida seria nos advérbios de frequência. Me surgiu uma dúvida um tanto contraditória. Eu até não tinha muito conhecimento sobre essa divisão de definidos e indefinidos.
eu sempre aprendi eles num contexto geral, mas eu nunca separei em definidos, em definidos e indefinidos. A minha dúvida seria por que que o AOS não entra nos definidos e sim nos indefinidos? Porque porque quando a gente fala de frequência, assim, a gente tem, por exemplo, todo dia e o always sempre, o sempre nem sempre ele vai ser sempre, né? A gente sabe. Sim, E o sim, everyday é uma coisa mais rotineira que a gente já tem essa rotina estabelecida, entendeu? sim. Deu pra entender isso? Sim, agora eu entendi. Na verdade, tinha surgido porque ali nos definidos eu ficou mais a ideia do 100%, por isso que eu fiquei meio nessa dúvida. Que os indefinidos, na verdade, muitos professores eles trazem isso, essa questão do 100%, 50%, 0%. Mas é só para mostrar, por exemplo, isso aqui é sempre, esse sempre ele é nível 100 de sempre. Aí esse quase sempre, então, mas nem sempre vai ser assim, nem Sempre. sempre isso vai ser definido em questão de dia, em questão de horário. Ali a gente tem todo dia, some days, se a gente falasse on Thursdays, se a gente falasse nas quintas-feiras, ele já entra como advérbio definido, Sim, entendeu? agora eu E entendi. é um conteúdo, assim, quando a gente começa, ele fica meio confuso mesmo. Aqui nos Sim, pronouns, sim. alguma coisa? Mas seria na pronúncia do she ali no object pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Sempre eu erro na pronúncia. Como seria o certo? Her, Her, she, her. she, her, Ali tem o she, daí vira her. Her e hers. hers. Tudo bem, Vitória? Sim, Certo. Vitória, bom, estamos chegando ao final da aula. Gostaria de convidar você e também aos demais estudantes que podem estar assistindo a gravação no futuro, a participarem das ações de projetos de extensão, as ações de iniciação científica, que são muito importantes para o sim, sim. desenvolvimento da, é, do perfil acadêmico e do perfil docente também. A gente tem os projetos de grupos de estudos, como o PGEM, que é o grupo de estudos em gramática, e a gente tem também o grupo de estudos do Centro de Ciências, o Centro de Humanidades, Letras e Artes, daqui do UniCB. Além disso, a gente tem o projeto de extensão Minha Terra Nossa História, que é conduzido pelo professor Saulo, e em caso de interesse em iniciação científica, pesquisa, seria muito interessante você participar desses projetos. Sim, sim, com certeza. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor, e muito obrigado pela aula. Me fez refrescar muitas coisas do inglês, que eu tinha dado uma, como posso explicar, uma enferrujada, eu tinha meio que parado um pouco com o inglês. Agora, meio que, tipo, com as futuras aulas, eu vou evoluir mais, vamos dizer assim. Don't worry about that. You'll be slaying. Thank you. Então, é isso. Até a próxima aula. See you. See you!